Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Então me renderei, então me renderei totalmente a ti. Tua presença é real, tua presença aqui neste lugar, aqui neste lugar. Aleluia, tua presença é real aqui neste lugar. Feche os seus olhos, levante as suas mãos, sua presença, tua presença. Aqui neste lugar, aqui neste lugar, tua presença é aqui neste lugar, aqui neste lugar. Levante a sua voz, então eu louvarei, então eu louvarei. Totalmente a ti. Então eu louvarei, então eu louvarei, então me renderei, então adorarei. Levante as suas mãos, a sua voz, eu me renderei, então me renderei. Voz da glória a Deus, meu irmão. Voz da glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Vem neste lugar, Espírito Santo. Vem tomar o teu povo. Vem tomar a tua igreja. Oh, aleluia. Nós queremos, Senhor, te adorar, te dar glória, te exaltar. Aleluia. Oh, seja glorificado, seja exaltado em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Digno de glória, digno de honra, digno de todo louvor, digno de toda adoração. Aleluia. Cadê a voz dos homens de Deus? Cadê a voz das mulheres de Deus? Cadê a glória a Deus do povo que vai morar no céu? Oh, aleluia, 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 aleluia. Vem Espírito Santo, vem encher este lugar com o teu poder. Vem tomar o teu povo, vem encher a tua igreja. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ele alaba shuri, alaba shuri. Ele alaba shuri, alaba shuri. Da glória a Deus. Oh, alaba shuri. Levante as mãos, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito de Deus. Oh, aleluia, então eu louvarei, então eu louvarei.
então me render, eu me renderei totalmente a Ti. Com as mãos ao céu, diga assim: Espírito Santo, o que eu mais quero neste lugar é ser cheio do Teu Espírito. Diga: ser cheio da Tua presença, meu Deus. Toda a igreja diga glória a Deus. E vamos dar para Jesus uma salva de palmas bem bonita. Oh glória, bem forte. Mais forte para Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Vocês estão felizes? Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado, dá o sorriso mais lindo que você já deu a vida inteira para ele. Você tem que puxar da memória qual foi o sorriso mais bonito que você já deu até hoje. Você tem que caprichar. Olha para o irmão, mostra os dentes aí, irmão. Quem não tem dente, mostra a gengiva. Oh, glória a Deus. Que bom, irmãos, que vocês vieram. Hoje nós vamos ter uma reunião muito abençoada aqui. Quem crê, diga graças a Deus. Tá bom? Podem sentar, por favor. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Para quem vai nos acompanhar depois pelas redes sociais, para quem vai nos acompanhar pelo canal das igrejas, esse aqui é o culto das 8 horas da manhã, aqui na nossa sede regional do Vale do Paraíba, na cidade de Taubaté, e nós estamos falando sobre ter uma vida cheia da presença de Deus, ter uma vida cheia do Espírito. Irmão, quando você é cheio do Espírito Santo, você vence qualquer batalha, você vence qualquer inimigo. Olha o que o nosso irmão João falou, o apóstolo João falou, mas lá no finalzinho da Bíblia, na primeira carta que ele escreveu. Não é o Evangelho, é a primeira carta. Primeira carta de João, capítulo de número 4, o verso de número 4 também. Primeira de João, capítulo 4, verso 4. É uma passagem que muitos de vocês aqui já conhecem, talvez alguns já leram, outros talvez conhecem de ouvir falar. Mas hoje essa palavra aqui vai trazer uma luz para você. Primeira carta de João, capítulo 4, verso de número 4. Quem achou, diga glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Olha que bonito, irmão. Nós já vencemos. Vencemos quem, pastor? Nós vencemos o diabo. Nós vencemos todo tipo de cilada, artimanha dele. Nós já vencemos os falsos profetas, os anticristos. Nós já vencemos tudo isso. E por que nós vencemos? Porque há um Deus vivendo dentro de nós. E como é que Deus vive dentro de nós? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, diz que Deus vive dentro de nós através do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus. Irmão, quando você está cheio do Espírito de Deus, como eu falei agora há pouco, você vence qualquer obra do diabo. Davi, pessoal, ele era jovem ainda, quando a unção de Deus foi derramada sobre ele, ele foi cheio do Espírito Santo. Lá no primeiro livro do profeta Samuel, vamos lá, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16. Louvado seja Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16, o verso de número 13, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, o verso de número 13, diz assim a palavra do Senhor: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, se você puder ler em voz alta comigo, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aí a Bíblia termina dizendo, o verso 13, que Samuel se levantou e voltou para Ramá, que era a cidade dele, onde estava a casa dele. Davi, pessoal, era jovem. Ele era o filho caçula de outros 7 irmãos, filho de Jessé. Enquanto os irmãos dele eram soldados, estavam à mesa ali na presença do pai, Davi era um simples pastor de ovelhas que ficava no campo. Mas Deus conhecia Davi. Deus conhece você, irmão. Deus encontra você aonde você está. Ele vê a sua fidelidade. E quando você prioriza a Deus, quando você coloca Deus como a coisa mais importante na sua vida, Ele vai ungir você, Ele vai honrar você. Deus enviou o profeta Samuel até a cidade de Belém, aonde
Davi vivia, onde morava a família de Davi. E a Bíblia diz que o Senhor Deus, ele havia falado a Samuel que a unção, que o óleo da unção seria derramado sobre um dos filhos de Jessé, mas não falou qual. Então Samuel foi até a casa de Jessé, e os filhos de Jessé foram entrando na presença de Samuel. Samuel olhou para o mais velho, Eliabe, que devia ser um rapaz alto, bonitão, fortão, e ele deve ter imaginado: olha, esse rapaz marchando à frente do exército de Israel, montado num cavalo, esse aí vai ser o rei perfeito. Ele tomou do óleo, ele ia derramar sobre Eliabe, consagrar Eliabe para ser o ungido, para ser o rei de Israel, quando o Senhor Deus falou com ele, dizendo assim: Samuel, não unja, porque eu tenho rejeitado. Não atenta para a beleza dele, para a aparência dele, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o quê? O Senhor vê o coração. E foram entrando os outros filhos de Jessé, nenhum deles era o escolhido do Senhor. Quando entraram todos os mais velhos, Samuel perguntou a Jessé: não está faltando nenhum rapaz? Estão todos aqui? E Jessé disse: está faltando o caçulo, o mais jovem, o mais moço. Ele está no campo cuidando das ovelhas. Era Davi. Manda chamar ele, porque nós só vamos sentar para comer quando ele estiver aqui. E quando Davi entrou na presença deles ali, Samuel olhou para ele, e o Senhor Deus disse: unja ele, esse é o meu escolhido, é ele mesmo. E aí a passagem que nós acabamos de ler: na presença dos irmãos dele, Samuel tomou do azeite, derramou sobre Davi. Mas o mais bonito, o mais forte, é que a Bíblia diz que então o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, se apossou. A minha Bíblia diz: se apoderou, tomou Davi com poder, irmão. Dali em diante, Davi começou a derrotar leões, derrotar ursos, porque a força de Deus estava com ele. Amém? Agora, triste é quando acontece o contrário. Se você continuar, aqui mesmo, no capítulo 16, o outro versículo, o verso 14, diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Olha que coisa triste. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo desceu sobre Davi, Davi foi cheio do poder de Deus, Davi foi cheio da força de Deus. Por outro lado, Saul, que também era ungido do Senhor, perdeu aquela presença, aquela força do Espírito Santo que ele tinha. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou dele. E sabe o que aconteceu? Um espírito maligno, um demônio, começou a assombrar a Saul. E Saul, meu irmão, não tinha força para vencer aquele demônio. Quando uma pessoa não está cheia da presença de Deus, ela não tem força para vencer o diabo. Por que é que nós vencemos o maligno? João disse: filhinhos, vocês são de Deus, e vocês já venceram o maligno, venceram o diabo. Por quê? Porque maior é o que habita, é o que vive dentro de vós. Se dentro de você não houver um maior, que é Deus, que é o Espírito de Deus, você não vai ter força para vencer esses espíritos malignos que vêm para trazer medo, para trazer dúvida, para trazer sofrimento. Você não vai ter força para vencê-los. Ao mesmo tempo que Davi, ele era poderoso para derrotar leões, ursos, para derrubar gigantes, você conhece a história? Saul, quando o Espírito de Deus se retirou dele, ele já não tinha mais força para vencer. Aí um espírito maligno começou a perturbar ele. Pastor, alguém pode dizer aqui: pastor, eu tenho sido perturbado por um espírito maligno. Tem uma coisa do diabo na minha família que não me deixa ter paz. Tem uma coisa ruim na minha vida que não me deixa ter alegria. Por que eu não consigo vencer, pastor? Porque você não está cheio de Deus. Você precisa do óleo, precisa do Espírito Santo. Amém? E como que nós fazemos, pastor? Como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Como eu falei agora há pouco, você tem que fazer do Espírito Santo uma prioridade na sua vida. Você tem que buscar conhecer quem é o Espírito de Deus. O nosso irmão Paulo, ele fala isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12. Vamos lá, por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12.
lá no finzinho da Bíblia, agora já mais perto, do fim da Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. No verso de número 1 mesmo. Capítulo 12, versículo de número 1. Quantos encontraram, digam glórias a Deus. Capítulo 12, verso de número 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Para um pouquinho. O que é uma pessoa ignorante, irmão? É uma pessoa que não tem conhecimento sobre qualquer coisa na sua vida, que você não tem entendimento, você é uma pessoa ignorante. Se algum dia, irmão, eu já falei isso aqui outras vezes, não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu sempre uso esse exemplo. Se um dia, irmão, eu estiver andando no meu carro, e meu carro parar na rua, parar na rodovia, nem adianta eu abrir e levantar o capô do carro, não adianta. Porque para mim, quando eu levanto ali, eu olho, uma coisa é igual a outra. Para mim é tudo a mesma coisa ali. Eu não entendo. Se eu parar o carro no mecânico, eu vou depender totalmente, irmão, da honestidade dele. Se ele chegar para mim e falar assim, ó, o problema está na repimboca, vocês já ouviram falar? O problema está na repimboca da parafuseira. Nem sei se existe esse negócio, tomara que eu não esteja falando bobeira. Mas se tiver, me perdoa, porque eu estou falando na total inocência aqui. Mas se ele falar assim, ó, o problema está nesse negócio aqui, eu vou ter que acreditar. Sabe por quê? Porque eu não entendo nada. Se ele falar para mim, ó, você vai ter que gastar R$1.000, eu vou acabar gastando. Sabe por quê? Porque eu sou ignorante. Pastor, não, o senhor não é não. Com relação, gente, a motor de carro, eu sou totalmente ignorante. Há uns anos atrás eu tinha, nem lembro mais qual carro era. Eu sei que o meu carro estava dando algum problema, ele estava falhando, não lembro mais onde era. E eu estava, nessa época, eu estava numa cidade, não vou falar qual é, e não foi aqui não foi aqui perto não, fica tranquilo. Eu parei o carro, pessoal, estava andando com a minha esposa, já estava casado, e eu vi uma oficina, falei, deixa eu parar aqui. Parei, o cidadão deu uma olhada, eu sei que ele falou assim para mim, ó, rapaz, você vai ter que fazer uma sangria aqui, não sei o quê. E eu olhando para ele, falando, tá bom, tá. Como? Não sabia nada do que ele estava falando. Aí eu falei, quanto é que vai ficar esse negócio aí? Ele falou assim, ó, vai ficar uns R$900 mais ou menos. Uma coisa assim na época, que eu lembro mais ou menos. Aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu preciso fazer umas outras coisas aqui agora, eu não tenho como parar, depois eu volto aqui. Voltei nada, irmão, não voltei. Mas o problema não foi o preço. É porque é o seguinte, eu precisei mesmo resolver algumas coisas e depois eu voltei para o bairro onde eu era pastor. E tinha um irmão da igreja, ele inclusive fazia parte do louvor, que o pai dele era mecânico e dos bons. Aí eu falei, deixa eu levar o carro lá na casa do pai do irmão fulano. Levei. Quando eu parei o carro, irmão, o irmão olhou lá, mexeu e falou, pastor, o problema é esse aqui. Irmão, eu sei que... Eu falei para ele, quanto que ficou? Ele falou, pastor, me dá uns R$30. Eu falei, mas peraí, eu fui no mecânico lá no centro, ele falou para mim que tinha que fazer uma sangria, eu ia gastar R$900. Ele falou, ele queria sangrar o senhor mesmo. Por que eu estou falando isso para você? Quando você é ignorante, você não entende das coisas, você é enganado. Paulo está dizendo, a respeito dos dons espirituais, a respeito das coisas do Espírito Santo, não seja ignorante. Por quê? Porque se você for ignorante sobre o Espírito Santo, você vai acabar caindo na conversa do inimigo. Você vai ser enganado pelos falsos profetas. Paulo continua falando isso no versículo 2. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis o quê? Guiados. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês lembram que no passado vocês eram gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu. Existem 3 povos na terra, existem os judeus, os gentios e existe a igreja. Hoje nós não somos mais gentios, nós somos a igreja de Jesus. Mas Paulo fala, no passado vocês eram gentios e vocês eram levados aos ídolos mudos. E nós não estamos aqui, pessoal, para fazer crítica à igreja, à religião de ninguém, mas apenas comentando aquilo que a palavra de Deus ensina, que está dizendo, quantos de nós aqui que no passado não andamos nas procissões, carregando as imagens,
beijávamos o pé da imagem. A gente fez isso. Você acendeu vela. Tem gente aqui que no passado serviu os espíritos. Você achava que você estava indo lá servir um espírito de luz, quando na verdade você estava servindo um espírito maligno, um demônio. E por que que você fazia tudo aquilo? Porque você era ignorante. Você aprendeu com seu pai, aprendeu com sua mãe, você foi levado por um amigo, por um conhecido, e como você não tinha entendimento da verdade, você fazia aquilo como se aquilo fosse a coisa mais normal, como se aquilo fosse a coisa mais comum do mundo. Então Paulo está dizendo, vocês têm que conhecer, não podem ser ignorantes sobre as coisas do Espírito Santo, para vocês não serem mais enganados como vocês eram no passado. Aí ele começa a explicar coisas espirituais. No verso 3 ele diz: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Olha para o pastor, a Bíblia fala que uma das obras do Espírito Santo é glorificar a Jesus, é glorificar a Deus. Ninguém que blasfema contra Jesus, contra a obra de Deus, pode estar sendo usado pelo Espírito Santo. É o que Paulo diz. Mas ele continua, ele diz assim: e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. A única pessoa que tem autorização, autoridade para dizer que Jesus é o Senhor, é aquela que é usada pelo Espírito Santo. A pessoa pode até tentar usar o nome de Jesus, mas sem o poder do Espírito Santo, a palavra dela fica vazia. A Bíblia fala lá em Atos 19, no verso de número 11, que Deus usava Paulo de uma forma extraordinária. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia obras maravilhosas. A Bíblia fala que era tão bonito esse poder que estava na vida de Paulo, que ele mandava lenços e aventais do corpo dele, do uso pessoal dele para as pessoas que estavam doentes e as pessoas que estavam possuídas por demônios. Os doentes eram curados e os demônios saíam. Aí 7 homens ficaram com inveja. Eles eram judeus, filhos de Seva, e eles trabalhavam como exorcistas ambulantes. Eles tentaram expulsar um demônio do jeito que Paulo fazia. Estava lá o homem, a pessoa endemoniada, e eles chegaram e falaram para o demônio: em nome de Jesus que Paulo prega, nós te conjuramos, ordenamos que você saia desse homem. O demônio olhou para eles e disse assim: peraí, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. A Bíblia diz, irmão, que o demônio pulou neles, agarrou 2, pôde mais que eles, e a violência do demônio foi tão grande que eles tiveram que fugir daquela casa, irmão, nus. O demônio arrancou a roupa deles, humilhou, envergonhou eles. Querido irmão, querida irmã, o que eu quero falar para você? Só quem te dá autoridade para usar o nome de Jesus é o Espírito Santo. Se não for pelo Espírito de Deus, não adianta você falar em nome de Jesus, que a sua palavra vai ser vazia. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele continua falando no verso 4: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amados, o que eu vou falar para vocês aqui agora, nós vamos falar agora aqui sobre coisas bem profundas do Espírito Santo. Eu peço que você, em nome de Jesus, tenha toda a atenção, porque eu vou falar algumas coisas aqui que talvez você nunca ouviu, mas são coisas que vão ajudar você a crescer. A primeira coisa que Paulo começa a falar é sobre a ação do Espírito Santo na obra de Deus no meio da igreja. Paulo diz que existem diversos dons. Os dons, eles são vários e eles são diferentes, mas ele fala que é o mesmo Espírito que opera. O que eu quero te dizer com isso? Nunca critique uma pessoa que é de Deus. Não fale daquilo que você não entende. Eu acho muito feio, irmão, quando eu vejo um irmão da igreja falar de outra igreja. Você já deve ter visto: não, porque aquela igreja, a pessoa está sendo usada pelo diabo. Não fale isso. A Bíblia diz que existe uma diversidade de dons. Irmão, as igrejas não são diferentes, os ministérios não são iguais. A Bíblia fala, eles são diferentes. Mas o que a Bíblia está nos ensinando? Que é Deus que opera, que aquilo vem do Espírito Santo. Não fale o que você não sabe, não fale o que você não entende. Ah, pastor, mas aquela igreja é diferente. Não, realmente ela é diferente,
mas não significa que aquele dom que está operando lá não seja de Deus, não seja do Espírito Santo. Uma vez eu vi o nosso pastor Jaime contar uma coisa. Ele falou que ele estava assistindo televisão na casa dele e de repente, mudando de canal, ele viu um pregador, um rapaz evangelizando, um pastor, não sei, um missionário, não sei quem era. Só que esse rapaz tinha o cabelo comprido, ele estava assim, vestido assim, todo à paisana, e na hora, imagina, você está acostumado aqui a vir na igreja aqui, parece que o pastor dorme pendurado no cabide, né, irmão, de terno, gravata. Aí ele olha lá o pastor lá cabeludo, lá toda paisana, diz que na religiosidade ele falou, olha lá o cidadão, olha lá, dizendo que é homem de Deus. Ele diz que o Espírito Santo falou no coração dele, ele, com esse jeito dele, com essa roupa, com esse cabelão, ele vai ganhar pessoas que você nunca ganharia. Irmão, tem pessoas que elas nunca vão se converter com a minha pregação. Tem gente que a minha aparência já ia intimidar ela. Então precisa ter outra pessoa, vestida de outra forma, com outro linguajar. Quem está entendendo, diga amém. Agora, tem outros que eles nunca vão se converter lá na igreja do pastor cabeludo que usa short. Não estou criticando, cada ministério responde por si diante de Deus. Amém, pessoal? Mas o que eu quero explicar para você é o seguinte, é que independente das diferenças, das ênfases, aquilo vem do Espírito Santo. Existem igrejas que enfatizam mais o ensinamento, outras enfatizam mais o poder, os dons espirituais, a cura, a libertação, a evangelização. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que é o mesmo Deus. Eu li com vocês, vamos ler de novo. Versículo de número 6 diz: há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Deus só não age fora da palavra dele. Deus só não age fora daquilo que Ele deixou escrito aqui na palavra dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fora da palavra Deus não age, mas dentro da palavra dele, Deus opera de formas mais diferentes. Deus usa os servos dele das maneiras mais bonitas e diversas, e glória a Deus por isso, amém? Não critique o que você não sabe, não fale do seu irmão, que ele pode estar sendo usado pelo Espírito Santo. E você falando dele, você pode estar falando do Espírito Santo, e o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, não esqueça disso que eu estou falando. Mas vamos continuar aqui, que eu quero falar um pouquinho sobre os dons do Espírito Santo com você. Não vou me aprofundar muito, que o nosso tempo não permite, mas eu quero falar um pouco. O verso 7 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for o quê? Útil. Irmão, o Espírito Santo nunca vai usar você à toa. Se você tem orado a Deus, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ter os dons do Espírito Santo, você tem que entender o seguinte, que você tem que estar pronto para pôr a mão na massa, para trabalhar para Deus. O Espírito Santo não vai capacitar você com os dons de curar, se você não pretende orar pelos doentes. O Espírito Santo não vai capacitar você com o dom da profecia se você não pretende anunciar Jesus, falar de Jesus. Deus só dá o Espírito Santo, Ele só capacita pessoas com os dons do Espírito Santo para aquilo que é útil. Se você vai trabalhar na obra de Deus, se você pretende ser uma pessoa que vai levar Jesus, que vai mostrar Jesus, vai anunciar Jesus, então o Espírito Santo vai te capacitar, Ele vai te ungir. Agora, simplesmente para você ficar parado, não tem utilidade o Espírito Santo capacitar você. Você tem que pedir a Deus: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ter os dons do Espírito Santo, eu quero conhecer o Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunha de Jesus. Esse é o propósito. Semana passada, quem esteve aqui na igreja, eu citei Atos capítulo 1, verso 8. O Senhor Jesus disse: mas vocês vão receber a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Irmão, você vai ser cheio do Espírito Santo para quê? Para ser testemunha de Jesus, para anunciar, para mostrar para o mundo que Jesus está vivo. Glória a Deus por isso. Aí Paulo começa a falar sobre os dons. Ele fala no verso 8: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. 9.
a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. 10. A outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Aí o verso 11 termina para nós aqui dizendo: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Depois que Paulo fala sobre a obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo só capacita as pessoas para aquilo que é útil, ele começa a falar especificamente sobre os dons, sobre as manifestações do Espírito Santo, as operações. Nós costumamos falar mais dons do Espírito Santo. E ele cita 9 dons, 9 operações, 9 manifestações do Espírito Santo. Isso aqui é muito importante de você entender, irmão. Os dons do Espírito Santo que Paulo cita são 9. E nós podemos dividir esses 9 dons em 3 grupos. Existem 3 dons do Espírito Santo que são dons de revelação. Existem 3 dons do Espírito Santo que são dons de poder. E existem 3 dons do Espírito Santo que são dons de inspiração. Presta atenção para você aprender que isso aqui é muito forte. Talvez você já tenha ouvido alguém falar assim: eu tenho dom de revelação. A Bíblia não fala de dom de revelação. Mas existem 3 dons aqui dessa lista que são dons de revelação, que são dons que revelam algo. Quais são eles, pastor? A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento dos espíritos. Preste atenção, não existe dom de sabedoria. A Bíblia fala palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? É quando Deus te dá uma palavra daquilo que só Ele sabe. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo que já aconteceu, e Deus sabe tudo que ainda há de acontecer. Deus sabe quem vai ser o próximo presidente da República do Brasil, dos Estados Unidos. Deus sabe que nos próximos anos pode vir um tempo de vacas gordas ou de vacas magras. Amém, pessoal? E Deus pode dar a um servo dele uma palavra daquilo que ele sabe. Isso acontece muitas vezes na Bíblia. Você vê os servos de Deus predizendo, falando de coisas que ainda iriam acontecer. Você vê José chegando para o faraó e falando: olha, virão 7 anos de fartura, são 7 vacas gordas, mas depois virão 7 anos de miséria, de pobreza, 7 vacas magras. Ele estava falando de coisas que ainda iriam acontecer. Isso é um dom do Espírito Santo, é a palavra da sabedoria. Mas existe também um outro dom do Espírito Santo, de revelação, que é a palavra do conhecimento, ou a palavra da ciência. Deus tem ciência de tudo, Deus conhece todas, Deus sabe aonde você foi, com quem você falou. E Deus pode dar a um servo dele uma palavra daquilo que ele conhece, daquilo que só ele sabe. O profeta Eliseu tinha um auxiliar chamado Geazi. O Geazi foi atrás do Naamã. Lembra daquela história? Que o Naamã mergulhou no Jordão 7 vezes e foi curado. Aí ele voltou e quis dar um presente para Eliseu. Eliseu não aceitou. Aí o Geazi viu aquela história e falou: não, vive o Senhor, que eu vou atrás desse homem, eu vou tomar alguma coisa dele. E foi lá, inventou uma história, pegou algum dinheiro, algum valor, não vou saber te explicar exatamente quanto foi agora, e levou embora. Quando ele entrou na tenda onde estava o profeta Eliseu, o Eliseu olhou para ele e falou assim: Geazi, aonde você estava? E o Geazi disse: não, teu servo não foi nem uma parte nem a outra. E o profeta olhou para ele e falou assim: rapaz, o meu espírito foi contigo quando você foi atrás daquele homem. Ou seja, Deus fez ele conhecer, Deus fez ele ver tudo o que o Geazi tinha feito. Deus pode dar uma palavra, irmão. Algumas vezes, pela graça de Deus, eu já tive essa capacidade. Eu nunca tive a palavra da sabedoria, mas a palavra do conhecimento algumas vezes eu tive. Uma vez um irmão, num lugar que eu fui pastor, não vou contar agora onde foi também, ele estava com um problema na família.
Irmão, eu orientava ele, orientava a esposa, nada resolvia. Às vezes eu orava até por elas, teve algumas vezes que até manifestar demônio, ela manifestou, tive que expulsar os demônios, era caso sério. E um dia, irmão, olha para você ver como é que são as coisas. Um dia ele entrou na igreja, assistiu o culto. Depois do culto ele veio falar comigo. E ele veio, irmão, falar comigo sobre outra coisa, não tinha nada a ver com o problema da família dele. Ele falou: pastor, o senhor pode orar por mim? Posso. Quando eu impus as mãos e comecei a orar por ele, o Espírito Santo, irmão, me permitiu ver uma coisa nele. Uma coisa que, entenda bem, ele não tinha. Deus me fez ver como se fosse uma mancha nele. Na hora eu parei de orar. Ele até olhou para mim assim, meio assustado. Falei: irmão, preciso conversar com o senhor. O senhor pode vir aqui dentro do meu escritório um pouquinho? Posso? Entrei no escritório, tinha alguns irmãos. Eu falei: gente, me dá licença um pouquinho que eu preciso falar com esse irmão. Aí o irmão entrou. Eu falei: irmão, você não tem nada para contar para mim? Ele olhou para mim e falou assim: não, pastor. Eu falei assim: não, irmão, você tem. Ele: eu não estou entendendo. Eu falei: irmão, vou te dar mais uma chance. Você sabe do que eu estou falando? Não. Eu falei assim: então tá bom, irmão, então eu vou falar para você. Irmão, o senhor foi infiel com a sua esposa, não foi? Ele olhou para mim assim, assustado assim, e falou: quem te contou? Eu falei: quem me contou não interessa. Há quanto tempo foi? Ele: pastor, foi há mais ou menos 1 ano. Eu falei: pois é, meu irmão, você quer resolver o problema que você tá na sua família? Pastor, eu quero. Procura a tua esposa hoje, confessa tudo para ela. Irmão, eu falei isso com ele, foi numa quarta, numa sexta-feira. No domingo os dois estavam na igreja, perfeito, Deus já tinha restaurado. Mas Deus precisou me revelar o que estava acontecendo. Isso é a palavra do conhecimento. Existe um outro dom de revelação, que é o discernimento dos espíritos. É quando Deus te permite enxergar, ver na dimensão espiritual. Você consegue diferenciar o que é de Deus daquilo que não é de Deus e aquilo que é do homem. E aí, pessoal, existem 3 dons que são dons de poder. É o dom da fé, é uma fé especial, vamos dizer assim, uma confiança, uma confiança que o homem natural não teria, uma intrepidez, uma ousadia que vem do Espírito Santo para obras especiais. Existe o dom da fé, os dons de curar. Você vê que não existe dom de curar, são dons, eles são diferentes. Tem pessoas que são usadas para orar pelos enfermos de formas diferentes, de maneiras diferentes. E existe a operação de maravilhas, que você poderia entender como o dom de fazer milagres, multiplicar pães e peixes, transformar água em vinho. Você consegue entender isso? E existem 3 dons que são dons de inspiração. São dons que Deus permite você falar alguma coisa de forma sobrenatural. Estes dons são a profecia, que é quando você fala de maneira inspirada por Deus. Amém? Existe o dom da variedade de línguas. Eu vou falar com vocês mais na semana que vem sobre ele. E a interpretação das línguas. Depois eu quero, nas próximas semanas, me aprofundar um pouco mais nos dons do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que nós precisamos entender esses dons. Amém? Agora, só para nós terminarmos hoje aqui a mensagem, eu queria mostrar para você uma coisa, rapidinho, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 31. Pastor, eu quero ter esse dom, eu quero ter esse poder. Quem quer ter esse poder do Espírito Santo? Atos 4, 31. Os nossos irmãos Pedro e João, eles haviam levantado um paralítico lá na porta do templo. Por causa disso eles foram presos, interrogados. E os religiosos que haviam prendido e interrogado eles, ordenaram que eles não falassem mais o nome de Jesus. Eles se reuniram com a igreja e eles fizeram o quê? Oraram. E quando eles oraram, olha o que a Bíblia fala. Atos capítulo 4, no versículo de número 31. Quem achou, diga glória a Deus. Só vou mostrar esse versículo para nós orarmos. Diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do quê? E anunciavam com ousadia a palavra de quem? Irmão, irmã, para ajudar você. Por maior que seja a luta, a ameaça do inimigo, ore, busque a Deus. Se você orar, meu irmão, Deus vai mandar poder. Eles podiam ter ficado com medo, não vamos mais falar de Jesus, não. Eles se reuniram e começaram a orar.
Meu irmão, e eles começaram a orar, Deus mandou mais poder. O Espírito Santo encheu eles de tal forma que a casa onde eles estavam tremeu. Deus vai mandar poder, esse lugar vai tremer aqui hoje. Você crê, meu irmão? E meu irmão, minha irmã, a partir dali, a Bíblia diz que eles anunciavam com mais intrepidez, com mais coragem ainda a palavra de Deus. Quando você for cheio do Espírito Santo, você vai ter mais autoridade, você vai ter mais força, mais coragem. Você vai sair daqui com essa coragem, irmão, para levar Jesus para a tua família. Até porque Deus vai conceder aqueles dons que eu estava falando para você. Amém? Semana que vem nós falamos mais. Eu quero orar agora. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Fiquem de pé em nome de Jesus. Vamos orar agora. Aleluia. Eu creio que Deus quer derramar o poder dele aqui nesse lugar. Levante as suas mãos para o céu. Feche os seus olhos. E comece a buscar agora para que você seja cheio do Espírito de Deus. Para que você seja cheio do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Oh, glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Adore o Senhor. Isso, comece a buscar mais da presença do Senhor, mais da presença do Espírito Santo. Aleluia. Tu és lindo, Jesus. Nós queremos, Senhor, o teu Espírito em nossa vida. Nós queremos, Senhor, ser cheios desse poder. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, te adoramos, aleluia. Junto a ti, Senhor. Junto a ti, junto a ti, Senhor, Senhor. Junto a ti, junto a ti. Em tua presença, junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti. Em tua presença, em tua presença. Levante as mãos, quero ser vaso em tuas mãos, pra te exaltar, te adorar. Vem o meu coração, todo o meu ser, todo o meu ser, vem inundar. Quero mais, Senhor, muito mais, muito mais, Senhor. Cante, eu quero mais. Eu quero da tua presença. Cante mais forte. Quero mais. Quero mais, Senhor. Muito mais. Muito mais. Eu quero mais. Eu quero da tua presença, da tua presença. Mergulhar no rio de amor e me embriagar no teu poder, transbordar nas águas do
ti me aconchegar, te conhecer, te conhecer, te conhecer. Aleluia, 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 aleluia. Levante as suas mãos, levante a sua voz, seja cheio do Espírito Santo de Deus agora, seja cheio da presença de Deus agora. Vem, Espírito Santo, vem repartindo agora, particularmente a cada um de nós, meu Deus, dos dons, das habilidades, da capacidade do Teu Espírito, meu Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais do Teu poder, Jesus. Meu irmão, minha irmã, levante as suas mãos, levante a sua voz agora e comece a pedir. Jesus disse que quem pede recebe. Ele disse que aquele que busca encontra, que aquele que bate, a porta se abrirá. Então agora comece a pedir e você vai receber. Comece a buscar e você vai encontrar. Comece a bater e o Espírito Santo vai abrir a porta para você agora. Levante as suas mãos, a sua voz e diga: eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, oh, do Teu Espírito. Muito, muito mais, Senhor. Diga para Ele em nome de Jesus. Diga para Ele, diga: eu quero, Senhor. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais do Teu poder. Aleluia, quero mais. Cantem. Quero mais, Senhor. Muito mais. Aleluia. Eu quero mais. Eu quero mais da Tua presença. Quero mais. Quero mais, Senhor. Muito mais, Senhor. Senhor, eu quero mais. Eu quero da Tua presença, da Tua presença. Bem forte, mergulhar, mergulhar no rio de amor e me embriagar do Teu poder, transpor das águas do louvor, em Ti me aconchegar, Te conhecer, transbordar, transpor das águas do louvor, em Ti me aconchegar, Te conhecer, Te conhecer. Oh, aleluia. Receba, meu irmão, receba o Espírito de Deus agora. Receba a presença de Jesus. Seja batizado no Espírito Santo. Se você nunca falou em línguas, abra sua boca e fale agora. Cadê a voz da igreja adorando ao Senhor? Receba poder, receba unção, receba agora. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Senhor. Levante as suas mãos, a sua voz agora.
Nós te adoramos, ó Deus. Nós te adoramos, ó Senhor. Levante as suas mãos. Vem agora, Espírito Santo. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem, vem, vem sobre o teu povo agora. Vem sobre a tua igreja. Meu irmão, você está se enchendo do óleo da unção. Você está se enchendo do poder de Deus. E você vai vencer em nome de Jesus. Você vai derrubar o gigante, meu irmão. Você vai pisar em nome de Jesus no leão. Vai rasgar o urso. Porque Deus é contigo. Maior é o que está em você. Vem agora, poder de Deus. Vem nesse lugar, meu irmão. E porque o poder de Deus está aqui, os doentes serão curados. E porque a unção de Deus está aqui, em nome de Jesus, milagres irão acontecer. Pai, e eu uso o poder do teu nome agora para dizer a toda obra do diabo, para dizer as enfermidades, as doenças, as dores, para ordenar a todo mal que saia em nome de Jesus. Meu irmão, se tem um mal na tua vida, pode mandar embora. Se tem uma enfermidade, uma doença, pode repreender em nome de Jesus Cristo. Levante a tua voz agora e diga em nome de Jesus, saia. E vai saindo toda dor de cabeça, vai saindo todo problema na coluna, nos braços, nas pernas, vai saindo toda doença no sangue, toda infecção, inflamação, alergia. Eu digo agora, bata em retirada, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aonde houver um demônio, ele não aguenta. Aonde houver um espírito maligno, ele não suporta o poder de Deus. Ele é queimado agora, queimado, queimado, queimado com o fogo do Espírito Santo. E ele sai da família, sai da casa, do casamento. Meu irmão, minha irmã, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Repreenda todo mal agora. Levanta a tua voz e diga: sai da minha vida mal, sai da minha família, da minha casa, tudo que não presta, agora, agora, em nome de Jesus, sai, para nunca mais voltar. Oh, glória a Deus. Receba a vitória agora. Só quem crê na vitória, diga glória a Deus. Só quem crê na vitória, diga aleluia. Agora segure na mão do irmão que está perto de você. Aleluia. Levante a mão do teu irmão. Agora, irmão, a unção de Deus vai tomar esse lugar. Pode até fechar os corredores agora. Levanta a mão do teu irmão e começa a dar glória a Deus. Agora você vai ser cheio de Deus como você nunca foi na sua vida. Agora você vai ser cheio do Espírito Santo como você nunca foi até hoje. Pode dar glória, meu irmão. Pode dar glória, minha irmã. Pode adorar o Senhor agora. Isso, isso. Oh, aleluia. Vem, vem, vem presença de Deus. Vem unção de Deus. Seja derramada neste lugar. Seja derramada sobre esse povo. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus. Aleluia. Oh, quero ser vaso em tuas mãos. Quero ser vaso em tuas mãos. Para te exaltar, para te adorar. Vem moldar o meu corpo, todo o meu ser, todo o meu ser. Vem
eu quero ouvir a igreja. Quero ser vaso em tuas mãos, pra te adorar, te adoro. Vem moldar o meu coração, todo o meu ser, todo o meu ser. Vem indo, seja cheio de Deus e seja cheio da alegria, do amor, da paz do Espírito Santo. Seja abençoada a tua casa, seja abençoada a tua família. Em nome de Jesus, quem crê, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Toda a igreja diga glória a Deus. E vamos dar para Jesus, irmãos, a nossa mais linda, mais bonita salva de palmas. Obrigado, Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Oh, irmãos, que maravilha. E hoje você sai daqui cheio da presença do Senhor. Amém? Fica firme nessa alegria do Espírito Santo que tomou você aqui hoje, tá bom? Para os amigos que estão nos acompanhando agora em casa ou pelas redes sociais, eu sou o pastor Alex de Lima, pastor aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede regional do Vale do Paraíba, situada aqui na cidade de Taubaté. Nós nos encontramos aqui na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416. Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416. Eu quero falar com você que sempre aos domingos nós temos esta reunião. A reunião para quem quer ser cheio de Deus, para quem quer ser cheio do Espírito Santo. E eu me encontro em 3 horários especiais. Às 8 horas da manhã, também às 10h30 e também às 18 horas. 8 da manhã, 10h30 e às 18 horas, para quem quer Deus, para quem quer ser cheio do Espírito Santo. Amém? Mas eu quero falar também que às segundas-feiras nós temos reuniões especiais para quem quer vencer na vida financeira. Se você diz assim, pastor, a minha vida, financeiramente falando, tem ido de mal a pior, então vem estar comigo nesse mesmo endereço. Nós temos 3 reuniões especiais, às 8 da manhã, 3 da tarde e às 19h30. Os mesmos horários, na quarta-feira, nós buscamos a Deus por aquilo que é mais importante, pela nossa família. 8, 15, 19h30, orando pelos casais. Quarta-feira aqui na igreja eu prego sobre família. Eu oriento você a ser feliz dentro da sua casa. Amém? Vem estar comigo. E finalizando, quero falar com vocês a respeito da sexta-feira, onde nós temos as reuniões de cura e de libertação. Às 8 da manhã, 3 da tarde e também às 19h30. É o dia que nós oramos pelos doentes, expulsamos os demônios em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso, meus amigos, nesse mesmo endereço, Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416. Avenida Granadeiro Guimarães, 416. Eu vou fazer uma oração com a igreja agora, por todas as pessoas que estão nos acompanhando em casa. Amém? Levante as mãos. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que estão nos assistindo agora, aonde elas estiverem, meu Deus, em suas casas, alguns que vão acompanhar no trabalho, que o teu poder toque em cada um deles, para que essa pessoa encontre a saída, a solução, para que essa pessoa tenha a alegria do Espírito Santo. Meu Deus, dê força a todos eles, para que possam comparecer, meu Deus, em uma igreja e buscar a palavra do Senhor. É a minha oração por todos, em o nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. Obrigado, amigos. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus.